Soldados caindo do céu, alienígenas mortais e uma batalha épica pelo futuro da humanidade. Descubra como Daniel, um biólogo comum, se tornou a última esperança da Terra. A história começa de maneira eletrizante, com um monte de soldados caindo do céu sem a menor ideia de como foram parar lá. Eles se encontram direto na água e, ao emergirem, estão armados até os dentes e cercados por puro caos. Para entender essa bagunça, precisamos voltar 20 anos no tempo, até 2030. Em 2030, temos Daniel, um biólogo que vive uma vida tranquila com sua família. Apesar de suas várias tentativas de se juntar ao exército, ele é sempre rejeitado devido às suas qualificações. Sem escolha, ele aceita um trabalho comum como professor em uma faculdade. Mas as coisas mudam quando ele consegue uma entrevista para um cargo em um acampamento militar. Infelizmente, justo antes da entrevista, ele recebe uma mensagem informando que foi rejeitado, o que o deixa furioso. Uma noite, Daniel está curtindo um jogo de futebol com sua esposa e filha quando, do nada, um portal se abre no meio do estádio. Dele saem vários soldados super avançados. O líder deles, Lutem Hart, se dirige à humanidade explicando que, no futuro, lá por volta de 2050, alienígenas perigosíssimos, chamados Spikes, vão invadir a Terra e devorar humanos, levando à completa destruição da civilização. Esses soldados vieram do futuro para pedir nossa ajuda. Lutem Hart, olhando diretamente para a câmera, pede que enviemos soldados para o futuro para lutar contra esses alienígenas mortais. Os líderes de todos os países levam o pedido a sério e começam uma enorme campanha de recrutamento. Os soldados formam grupos e, com a ajuda de um buraco de minhoca, são enviados ao futuro para combater os Spikes. Cada grupo é enviado por apenas 7 dias antes de ser substituído por outro. A realidade é dura, o futuro é sombrio e a batalha contra os Spikes será brutal. Daniel decide que precisa mudar seu futuro imediatamente. Surpreendentemente, ele, que não estava conseguindo nenhuma oferta de emprego, é subitamente chamado pelo exército para se juntar ao acampamento base. Sem pensar duas vezes, Daniel vai até lá e os oficiais militares perguntam se ele quer se juntar ao esforço de guerra. Se ele concordar, será enviado ao futuro com uma equipe. Daniel, que sempre sonhou em trabalhar para o exército, aceita na hora, sem consultar sua esposa. Os oficiais levam Daniel a uma sala e implantam um chip em seu corpo. Esse chip é colocado em todos os soldados para que possam ser rastreados quando forem enviados ao futuro através de um buraco de minhoca. Eles rastrearão os soldados usando o chip e os trarão de volta. Essencialmente, esse chip é a tecnologia que permite teleportá-los para o futuro graças a um pequeno dispositivo que Lutem Hart deu aos humanos. Após todo o processo, Daniel volta para casa e conta tudo à sua esposa. Ela fica chocada e furiosa porque essa guerra pode ser extremamente perigosa. E Daniel tomou todas essas decisões sem consultá-la. Ela insiste que ele remova o chip e jogue fora. No entanto, Daniel explica que não pode remover o chip, e mesmo que ele recuse a missão, o exército ainda pode enviá-lo para o futuro usando o chip. Ele realmente não tem escolha. A esposa de Daniel sugere que ele procure seu pai, pois ele pode ter uma solução. Daniel fica irritado com a sugestão, já que nunca fala com seu pai. Quando era jovem, seu pai deixou a família, e desde então, Daniel guarda ressentimento. Mas após muita insistência da esposa, Daniel relutantemente vai encontrar seu pai. Quando compartilha seu problema, seu pai diz que pode remover o chip facilmente. No entanto, uma discussão acalorada começa entre os dois, e Daniel sai zangado, sem remover o chip. Daniel volta para casa e diz à esposa que ele tem que se juntar a esta guerra, custe o que custar. Ela o abraça e pede para que ele volte vivo. Antes de partir, Daniel se despede de sua amada filha. Ele então se junta aos outros soldados no acampamento base, onde muitos vieram para cumprir seu dever. Eles são informados sobre a missão para garantir que não restem dúvidas. Durante a explicação, uma mulher levanta uma questão. Se temos que matar esses alienígenas, por que não vamos para o momento em que os alienígenas estão prestes a chegar à Terra? Se eliminarmos os primeiros, os problemas futuros não surgirão. Um soldado do futuro explica que a máquina do tempo não pode ir tão longe. Eles só podem viajar entre 2030 e 2050.
ou voltar de 2050 para 2030. Portanto, não tem escolha a não ser lutar contra os alienígenas no futuro. Todos entendem a situação e começam a se preparar. De repente, devido a uma emergência, Lutenhart chega e informa a todos que vários alienígenas perigosos atacaram um dos acampamentos base. Portanto, todos os soldados precisam ser enviados ao futuro o mais rápido possível para salvar seus camaradas. A equipe inteira de soldados é teleportada para o futuro. No entanto, durante a teleportação, ocorre um erro na máquina, fazendo com que os soldados caiam do céu. Daniel e muitos outros soldados aterrissam na água, que é a cena mostrada no início da história. A cena continua com Daniel sendo nomeado líder de toda a equipe. Sua missão é resgatar as pessoas no acampamento base e recuperar um disco rígido importante de lá. Aos poucos, Daniel e seus companheiros avançam até o acampamento, apenas para descobrir que todos os soldados lá foram mortos pelos alienígenas. A visão é aterrorizante, mas Daniel não desiste. Ele consegue chegar ao laboratório e recuperar o disco rígido, mas de repente os perigosos Spikes os atacam. Embora Daniel e seus soldados lutem bravamente, a situação fica crítica e eles decidem explodir todo o acampamento base devido ao grande número de alienígenas. Bombas são rapidamente plantadas ao redor do acampamento e detonadas. Muitos alienígenas são mortos na explosão, mas vários soldados também perdem a vida. A batalha é intensa e todos os soldados estão completamente exaustos. Daniel também é deixado inconsciente pela explosão. Quando Daniel finalmente recobra a consciência, ele se encontra em outro acampamento militar, onde todos os soldados feridos foram levados para tratamento. Ao olhar ao redor, ele percebe que apenas um de seus companheiros sobreviveu. Quando os dois saem juntos, descobrem que estão em um acampamento militar avançado no futuro. Outro membro da equipe de Daniel também sobreviveu, o que significa que apenas 3 deles saíram vivos dessa missão. Daniel descobre que um soldado negro sobreviveu 3 vezes nessa guerra. Curioso, ele pergunta ao soldado por que continua arriscando sua vida assim. O soldado responde: "Tenho câncer e não quero passar o resto da minha vida em um hospital. Prefiro morrer como um herói no campo de batalha." Nesse ponto, Daniel conhece a coronel da equipe e fica surpreso ao perceber que ela é sua filha, que cresceu e se tornou uma líder militar. Daniel se sente imensamente orgulhoso, mas sua filha mantém a compostura, lembrando-o de que não podem mostrar emoções na frente dos outros. A coronel explica a Daniel e à equipe que eles precisam encontrar a alienígena Spikes fêmea branca, que é a responsável por dar à luz os menores alienígenas. Se conseguirem capturá-la, podem descobrir como destruir esses alienígenas de uma vez por todas. A filha de Daniel começa a planejar a missão. E logo muitos soldados são carregados em helicópteros, prontos para capturar a Spikes fêmea branca. Os helicópteros chegam a um grande campo onde a Spikes fêmea branca está localizada. Vários soldados trazem uma enorme gaiola e conseguem capturar a alienígena. A coronel, que é a filha de Daniel, instrui o pai a ficar onde está enquanto ela desce com os soldados para transportar a Spikes. Mas, como em toda boa história de ação, os outros Spikes percebem o que está acontecendo e começam a atacar os soldados. Os corpos dos alienígenas são tão ácidos que queimam a pele humana ao contato. Durante o ataque, muitos soldados perdem a vida. Daniel, vendo sua filha e os soldados em perigo, ignora as ordens e junta-se à batalha, atacando os alienígenas para proteger sua equipe. Apesar de estarem presos, conseguem derrubar a Spikes fêmea, que cai no chão. Os soldados continuam seus esforços para transportá-la usando o helicóptero. Enquanto isso, Daniel e sua filha continuam a combater os alienígenas enquanto avançam em um jipe. Apesar dos alienígenas persegui-los, a velocidade do jipe os ajuda a escapar, chegando a uma praia. Ao sair do jipe, a filha de Daniel o repreende por desobedecer suas ordens, colocando a vida de ambos em risco. Daniel percebe que sua filha tem ressentimentos em relação a ele. Quando ele pergunta por quê, ela explica que, assim como ele odiava seu próprio pai por abandoná-los, ela também guarda rancor porque, quando Daniel viajou para o futuro em 2030, deixou ela e sua mãe sozinhas. Embora Daniel queira explicar sua perspectiva, não é o momento adequado para essa discussão. Eles têm a responsabilidade de salvar a humanidade dos alienígenas. Todos os soldados se reúnem na base militar no meio do oceano. Aqui, um fato surpreendente é revelado.
Os soldados capturaram a Spikes fêmea e estão realizando experimentos contínuos nela, dissecando suas partes. A coronel rapidamente coleta amostras de sangue da alienígena. A equipe militar começa a trabalhar para criar uma toxina que possa matar todos os Spikes de uma vez. Após várias horas de trabalho duro, eles finalmente conseguem criar a toxina, mas a quantidade é muito limitada. Os recursos disponíveis não são suficientes para aumentar a produção. A coronel então diz a Daniel que ele precisa voltar a 2030, onde há recursos abundantes para aumentar a quantidade da toxina e destruir completamente a primeira Spikes fêmea que chegou à Terra. Mas, antes que possam agir, a Spikes fêmea começa a gritar, alertando muitos outros alienígenas que se dirigem à base militar secreta. A destruição é generalizada e a coronel é gravemente ferida no caos. Daniel diz que não pode deixá-los em tal estado, mas sua filha garante que confia nele. Ela pede que ele volte a 2030, aumente a quantidade da toxina e salve a todos. Enquanto eles conversam, um alienígena aparece e começa a arrastar a filha de Daniel. Ele tenta salvá-la, mas é tarde demais. De repente, o buraco de minhoca se abre e Daniel é teleportado de volta a 2030. Luther Hart e os soldados o aguardam e prestam tratamento médico, pois sua condição é grave. Quando Daniel recobra a consciência, ele explica tudo a Luther, mencionando a necessidade urgente de fortalecer a toxina para matar os alienígenas e produzi-la em grandes quantidades. Daniel insiste na urgência da situação, afirmando que precisa voltar ao futuro para salvar sua filha. No entanto, Luther informa que a máquina do tempo está completamente danificada, impossibilitando o retorno. Desapontado, Daniel volta para casa. Quando encontra sua filha, ele a abraça fortemente, sabendo que no futuro ela se tornará uma coronel proeminente, mas também que sacrificar sua vida será inevitável. Daniel também se reúne com sua esposa e conta tudo sobre o futuro. Apesar da felicidade de estar novamente com sua família, ele permanece preocupado com o que está por vir. Decidido a mudar o destino, Daniel procura um dos membros de seu grupo de soldados, que tem um dente de alienígena pendurado no pescoço. Eles começam a pesquisar sobre o dente e descobrem que os Spikes são feitos de lava e sobrevivem em condições extremas de calor e gelo. Intrigado, Daniel discute essa descoberta com seus alunos e um deles apresenta uma teoria. Há muitos anos, uma explosão vulcânica liberou toneladas de lava que se espalharam e, devido à neve, ficaram cobertas de gelo. As criaturas nascidas na lava entraram em estado de hibernação. Com o aquecimento global, a camada superior de gelo começou a derreter, libertando essas criaturas. Daniel suspeita que a Spikes fêmea pode estar entre elas e se libertará em breve, aumentando significativamente sua população até 2050. Com essa nova perspectiva, Daniel e seus amigos acreditam que eliminar os alienígenas agora pode mudar o futuro. Decidido, Daniel e sua equipe vão até o oficial da Força de Defesa e explicam sua teoria. Inicialmente, o oficial acha que estão brincando e se recusa a ajudar. Determinado a completar a missão, Daniel recorre ao seu pai, explicando a gravidade da situação e como a vida de sua neta está em jogo no futuro. O pai de Daniel, compreendendo a gravidade da situação, concorda em ajudar. Eles reúnem helicópteros e equipamentos necessários e partem em direção à área gelada. Após uma extensa busca, encontram um local com fortes sinais metálicos. Usam uma bomba para explodir o gelo, abrindo um caminho para o interior. Ao seguir essa trilha, descobrem que se trata de uma nave alienígena completamente congelada. Dentro da nave, encontram muitos alienígenas híbridos que morreram devido ao congelamento, mas também pequenos ovos contendo Spikes brancos. Com o aquecimento global, esses ovos acabariam por se libertar e ameaçariam a humanidade até 2050. Decididos a agir, Daniel e sua equipe começam a injetar a toxina nos ovos, matando os alienígenas antes que possam se desenvolver. Porém, o barulho desperta a Spikes fêmea, que volta à vida e começa a atacar os soldados. Apesar dos esforços dos soldados, a Spikes fêmea é muito maior e mais forte. Um dos soldados, que tem câncer, decide se sacrificar para salvar os outros. Ele pede que todos saiam enquanto ele planta uma bomba na nave. Daniel, seu pai e os soldados restantes evacuam, mas a Spikes fêmea os persegue, matando vários pelo caminho. Daniel tenta detê-la com tiros, mas nada parece afetá-la. Finalmente, a bomba é detonada, destruindo a nave e todos os ovos alienígenas restantes, mas a Spikes fêmea ainda está viva.
Enquanto a Spikes fêmea avança para atacar Daniel, seu pai surge e ataca os olhos do alienígena, cegando-a temporariamente. Rapidamente, Daniel injeta uma grande dose de toxina em seu corpo. A toxina se espalha e a alienígena cai morta. Daniel percebe que ignorar seu pai foi um grande erro. Deitado ali com seu pai e os soldados restantes, ele sabe que garantiram o futuro, eliminando os alienígenas no presente e assegurando que, até 2050, eles não possam se desenvolver ou atacar a humanidade. Depois de completar a missão, Daniel volta para casa com seu pai. Ele está eufórico ao ver sua filha e esposa novamente. Convida seu pai para morar com eles, reunindo a família. Com tudo de volta ao normal, Daniel dedica mais tempo à sua esposa e família, determinado a não repetir os erros que afastaram sua filha dele no passado. Mudando um evento significativo no presente, o futuro está agora seguro. Sua filha crescerá e se tornará uma coronel, mas não perecerá na batalha. Daniel está feliz com sua família, sabendo que estão seguros e juntos. Tem quem diz que lutar contra alienígenas é mole. O difícil seria enfrentar a força da natureza. Se quer ver como uma equipe enfrentou tornados devastadores correndo contra o tempo, assiste este vídeo que eu tô deixando aí do lado. Nos vemos lá.